Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa segunda semana do curso Mundo Através dos Mapas e para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre a cartografia e nessa semana especificamente os elementos do mapa e a partir de uma perspectiva crítica, nós convidamos a professora Mariana Ferreira, que vai falar um pouquinho para nós sobre esse processo de naturalização dos mapas e por que é importante desnaturalizá-los. Essa aula vai ser síncrona, ou seja, ao vivo pelo YouTube, você vai poder participar, deixar suas perguntas, para a gente conversar um pouco mais sobre a cartografia, nesse viés, então, da cartografia crítica. Além disso, nós temos alguns materiais que também vão dar embasamento para essas discussões. Então, nós temos aqui o podcast chamado As Projeções Cartográficas e a Crítica à Cartografia Tradicional, que traz, um pouco essa discussão sobre como as projeções cartográficas podem nos dar visões do mundo diferentes e quais foram os contextos, de criação dessas projeções. Além disso, tem uma aula assíncrona que eu gravei, preparei para vocês, que se chama Quais são os elementos dos mapas? Aqui eu falo resumidamente, quais são os principais elementos que aparecem na maioria dos mapas e como é que nós devemos olhar para eles. Será que para ser um mapa precisa de todos esses elementos? Será que não? Então é uma discussão breve, mas acho que é uma discussão basilar que nós devemos fazer quando consideramos esse tema. Em seguida, temos aí o texto do professor Ior Siman, que tem um título super provocativo, é um artigo que se chama Menino é Azul e Água no Mapa Também, Cartografias, Cores, Convenções e Cultura. Então ele vai falar um pouco sobre o aspecto simbólico dos mapas e sobre alguns aspectos, que nós usamos sem muita reflexão e por que é importante, olhar para eles de uma outra forma. E por fim temos a atividade semanal. A atividade semanal nada mais será do que uma síntese de todos esses materiais aqui. Então da aula assíncrona, que é a aula gravada que eu fiz para vocês, do podcast, da live e da leitura. Vocês não precisam escrever detalhadamente um por um, mas é muito mais um texto que articule um pouco as ideias, que foram trazidas em cada um desses materiais. E aí nós temos material complementar dessa semana. E eu incluí aqui alguns materiais complementares. Se você ler esse texto, que eu tenho certeza que você vai ler e vai gostar muito, provavelmente você vai ficar um pouco mais curioso e querer ouvir um pouco mais do professor Ior. Então aqui nós teremos a live que nós fizemos com ele na primeira edição do nosso curso. Ele é da Ball State University e ele teve e foi uma honra recebê-lo na primeira edição do curso Mundo Através dos Mapas. Ele abriu o curso, então foi muito legal ouvi-lo. Eu tenho certeza que é um complemento bem importante para aquele texto. Ele tinha acabado de publicar o texto, ele comentou um pouco sobre, então foi bem legal. Além disso, eu deixei aqui na introdução à cartografia do IBGE, para quem tem um pouquinho ainda de dificuldade com temas básicos da cartografia, vai ajudar com certeza. Mais um texto do professor Ior, Mercator e os geógrafos, que vai falar um pouquinho sobre a projeção com detalhes, então são 15 páginas falando só sobre a projeção, bem interessante, e a tese do professor Paulo Girardi, lembrando que esses textos eu utilizei também como base para elaborar a aula assíncrona. E só deixando um recado para vocês, semana que vem tem também aula assíncrona com a professora Bárbara Jordão. A professora Bárbara, ela é mestre e é doutoranda pela USP, e ela tem um trabalho muito interessante com mapas táteis e cartografia tátil, e ela vai falar pra gente um pouco mais sobre os cenários da cartografia tátil no Brasil, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente experiência. Então é isso, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar no chat. Se tiver alguma dúvida geral sobre o curso, algo que não seja ligado especificamente a essa semana, vocês podem vir aqui nesse primeiro tópico e deixar suas dúvidas em fórum de dúvidas e comentários gerais. Até a próxima, tchau, tchau!